Hey guys, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Está começando mais um episódio do nosso podcast, onde falaremos de temas variados, desde política a temas religiosos. Eu sou Júnior Lima e a partir de agora você vem comigo nesse episódio que está sensacional. E antes de começarmos aqui, você que já nos acompanha há algum tempo percebeu que tem alguma diferença aqui nesse cenário, não é verdade? Isso só é possível porque fomos convidados pelo nosso amigo Silas Moura a fazer um teste aqui no estúdio dele, onde nós estamos aqui encantados aqui com o conforto, com a qualidade, né, e o profissionalismo da SM Studio Audiovisual. Então, se você gostou do que está vendo aqui no nosso podcast, nesse episódio, você pode entrar em contato com o Silas. O contato dele vai estar na descrição desse vídeo. SM Studio Audiovisual e Acústica, tá bom? Vai lá, fala com o Silão e diz que veio pelo podcast, que a gente vai te atender da melhor forma, beleza? Deus abençoe você. E se você já é inscrito no nosso canal, muito obrigado. Agora, para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê essa força aí, porque o seu like, a sua curtida e a sua inscrição é muito importante para nós, até para que o YouTube possa nos divulgar na plataforma, ok? E hoje vamos dar continuidade. Seja bem-vindo, pastor Wellington. Como é que você está, pastor? Então, Júnior, graças a Deus tudo bem. Glórias a Deus, né? Mais um dia de alegria poder estar aqui contigo. Te agradecer por essa oportunidade. Agradecer também ao pessoal que está aí nos acompanhando, nos assistindo através desse canal. Agradecer também ao nosso amigo Silas Moura, a todo o pessoal aqui da SM Audiovisual e Acústica, pela qualidade, o profissionalismo, o carinho com que eles têm nos tratado, né? O senhor gostou do que está vendo aqui, do que está... Top demais. Inclusive, eu quero deixar aí em aberto para os nossos colegas, né? Pastores, ministros de louvor, você que é professor, quer fazer a gravação do seu cursinho. Aqui, o cenário que você está vendo é algo que pode ser mudado e adaptado para a sua necessidade, viu? Então, você, pastor, amigo aí, que quer gravar as suas palavras, as suas mensagens, os seus estudos, procure aí na descrição do vídeo, vai ter todo o contato que você precisa para falar com o nosso amigo Silas e o pessoal da SM Vídeo Acústica. É isso aí. Pastor, vamos lá voltar para o assunto, que nosso tempo hoje é bem curtinho, esse podcast é bem curto. O que foi que mudou depois que o senhor passou por aquela metamorfose lá na África, quando abriu a sua visão, o senhor teve uma visão diferente do mundo? O que mudou agora? O que mudou para o pastor Wellington agora? Então, Júnior, como nós já havíamos conversado, foi todo um processo, né? Depois de tudo isso, desde a conversão, a formação teológica, a ordenação ministerial e a ida para os campos, muita coisa mudou. Mas como você bem disse, hoje o nosso tempo é um pouco mais curto, por isso eu quero abordar dois aspectos específicos dessa mudança. Certo. O primeiro deles, Júnior, fala ou trata, né, melhor dizendo, a respeito da minha visão como ser humano, de ver Sim. e de viver a vida. Se tem uma coisa que eu já havia percebido no sertão nordestino, aqui mesmo no Brasil, já tinha percebido nos ribeirinhos, no Amazonas, mas na África isso eu percebi numa proporção ainda maior. E o Senhor, de fato, me fez enxergar verdades que eu ainda não havia entendido. Mas como ser humano, uma das coisas que mais mudou foi o meu modo de ver e de viver a vida. Júnior, se tem uma coisa que eu percebi é que nós, o ser humano de uma forma em geral, reclama demais da conta, cara. Demais. Nós temos essa tendência, essa coisa ruim dentro de nós de estar reclamando de tudo, sobre tudo. E com certeza a maioria das pessoas que tanto reclamam tem muito mais do que verdadeiramente precisam para viver. Lá nós vivíamos de forma alegre com tão pouco. Então esse é um aspecto. Certo. Quando você fala assim de viver mesmo alegre, assim, com tão pouco, a gente acaba trazendo para a nossa vida, para a nossa realidade, não, aqui eu vou dizer aqui no Brasil, né, em relação ao pessoal, ao povo africano. E realmente é isso que acontece. Geralmente, por muitos momentos eu me pego
me questionando sobre ter aquilo ou não ter, ou reclamando, né? Por que essas coisas, tais coisas eu não consigo adquirir, sendo que o valor, deixamos de dar valor nas coisas mais simples, né? Como uma boa alimentação, aqui já temos, né? Se fizermos uma comparação, nós vamos perceber o quanto somos privilegiados e somos ricos, né? Afortunados por ter o que temos, o pouco que nós temos hoje aqui, em relação aos nossos irmãos africanos, né? Com certeza, Júnior. Para você ter uma ideia, nós morávamos, né, na capital da Guiné-Bissau, um pequeno país da África Ocidental. A capital se chama Bissau, mas até alguns dias atrás, ou alguns meses atrás, melhor dizendo, o país não tinha sequer energia elétrica. Parte da energia na capital era um sistema fotovoltaico, né, energia captada através de painel solar, ou então de geradores movidos a diesel ou a gasolina. Também havia um barco turco, um navio turco ancorado no porto da capital, que é como se fosse um supergerador que mandava energia para a capital. Mas os bairros mais distantes não tinham, ou tinham de uma forma muito precária. Lá no bairro onde nós estávamos, por exemplo, para você ter uma ideia do valor às coisas, a água encanada praticamente não chegava. Então nós morávamos em uma casa que foi construída com o intuito de ser alugada, como eles falam lá, arrendada para estrangeiros. Então tinha toda uma estrutura, contudo não tinha água sempre, energia elétrica praticamente não tinha. Agora, graças a Deus, há alguns anos os chineses começaram a construir subestações e logo logo vai estar tudo funcionando. Assim a gente espera. Mas para você ver uma coisa, valor que a gente passa a dar coisas simples, como por exemplo, água no seu chuveiro, cara. Lá nós passávamos assim boa parte do ano tomando banho, como a gente fala aqui no interior, o povo falava antigamente, banho de cuia, né? Os meninos de hoje em dia, vocês jovens que estão nos assistindo, talvez nunca vão saber o que é isso. Mas banho de cuia é quando não tem água no chuveiro, você precisa colocar no balde, então você pega uma vasilhinha e vai tomar aquele banho. Então assim, quando tinha água no chuveiro era uma alegria, a gente, cara, vamos correr, vamos tomar banho, e aí você tomava aquele banho gostoso. Ou às vezes você tem água na descarga para dar descarga, cara. Você não tem que jogar ali com balde, sabe? Então, coisas mínimas, você poder lavar a louça ali com a torneira normal. Então, assim, não ter todo aquele trabalho. A gente passa realmente a dar valor a coisas simples. Sem falar no aspecto da alimentação, Júnior. Aqui nós reclamamos muito, mas nós temos, no geral, o café da manhã. Quem toma café muito cedo, às vezes tem um lanchezinho ali por volta de 10 horas. Almoça meio-dia. Lancha 4 horas da tarde, depois janta e se brincar antes de dormir ainda come um biscoito e toma um copo com leite. Lá, a grande parte da população come uma vez por dia, basicamente, arroz e peixe. Como isso não mexe com a gente? Então, eu queria aproveitar essa oportunidade até para chamar a atenção das pessoas e desafiar a todos aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo a ter um coração um pouco mais grato. O pouco que você tem hoje, com certeza, é ainda muito mais do que você realmente precisa. Porque existem muitas pessoas ao redor do mundo vivendo com o mínimo. Por isso nós temos que já acordar dando graças a Deus por ter um teto para morar, uma cama para deitar, porque a maioria deles dormem em esteiras no chão. Sujeita a insetos, bichos peçonhentos e tudo, né, cara? Tudo. Água tirada do poço. Então eles furam um poço de um lado a 10 metros, abrem uma fossa. A outros 10 metros eles enterram os seus mortos. Então é uma cultura que precisa ainda avançar em muitas coisas. Contudo, tem muito a nos ensinar no que tange a gratidão e ao senso de contentamento. Se tem uma coisa que hoje eu vejo como um defeito tremendo no coração do homem, é que o seu coração nunca se contenta. Hoje ele tem um aparelho celular, amanhã quando o outro é lançado, ainda que o dele seja novo, ele já precisa trocar porque já tem um novo. O carro dele também já não atende mais porque tem um modelo mais potente, um modelo mais... Então assim, senso de contentamento. O nosso coração precisa rever de fato as nossas reais necessidades. Precisamos
ter mais histórias como essa que o senhor viveu lá, compartilhadas, né? Para que sirvam também de testemunhos, não só de testemunhos, mas como um exemplo de vida para quem está nos assistindo, para quem é evangélico, para quem não é evangélico, porque eu acho que quando se trata dessa questão de ajuda humanitária, seja ela vinda partindo da igreja ou partindo de ONGs, né, é muito importante. Mas antes aqui de continuar, pastor, como faz hoje para uma pessoa, para quem está nos assistindo, como faz para essas pessoas poderem ajudar os missionários, o campo missionário em si? Existem algumas maneiras, né? Para o pessoal que está lá na igreja, através das suas contribuições mensais de costume de cada comunidade, de cada congregação, de cada denominação. Para aquelas pessoas que estão nos assistindo, através das nossas contas, que talvez a gente deixe aí nas descrições também. Você pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram, que também vai estar por aí. Você pode falar diretamente com a gente, nós vamos estar encaminhando isso para todo mundo. Vai estar aqui em cima da descrição. Então, pastor, tivemos conversando algumas vezes e o senhor relatou uma situação onde o senhor teve que ir dentro de uma seita, acho que é isso, e onde o senhor resgatou de lá um jovem que estava condenado à morte, não foi isso? O senhor poderia nos relatar aqui para compartilhar com os nossos ouvintes? Então, Júnior, deixa eu fazer uma correção aqui. Na verdade, foi uma experiência bem interessante que a gente viveu, e aqui eu quero entrar no segundo aspecto que eu falei que mudou a minha visão. Sim. E esse aspecto diz respeito ao modo de ver e viver o cristianismo. Certo. Com certeza, nós não estamos aqui para julgar, trazer um peso sobre ninguém. Mas com certeza o evangelho que nós vivemos aqui no Brasil, o cristianismo vivido aqui, está muito aquém do cristianismo bíblico. Daquele cristianismo vivido pelos cristãos lá da igreja primitiva, do livro de Atos. Porque assim, Júnior, aqui nós temos igrejas, e isso tudo é muito importante, nós temos uma igreja em cada bairro, em cada quadra, glória a Deus por isso. Nós temos igreja com toda a estrutura de som, de iluminação, de banco, de conforto, amém, glória a Deus. Lá nós não temos praticamente nada disso. Boa parte dos nossos cultos são realizados em aldeias debaixo de um pé de árvore, debaixo de um pé de manga, debaixo de um pé de caju. E isso é realidade em muitos países. Os que não são assim, muitas vezes são feitos de forma clandestina, entre aspas, porque o país proíbe a pregação do evangelho, então você tem que pregar o evangelho e às vezes isso precisa ser de forma oculta, né, aos olhos do Estado. Mas essa experiência em particular mostrou como o nosso cristianismo às vezes está muito distante. Olha só, nós pastoreando uma igreja na capital, um trabalho que já existia, começou através da missionária Valquíria, né? Mas um trabalho da Igreja Batista Luz do Mundo, aqui mesmo de Brasília, que foi crescendo, foi para os arredores aqui também do Distrito Federal, para o Nordeste, está aqui em Tocantins, e tem esse trabalho lá na África desde 2009, que nós somos presentes em Guiné-Bissau. Então, ao chegar lá, como característica de qualquer pastor, eu dei falta de um jovem da igreja. Certo. Na verdade, ele não era um jovem ainda, era um adolescente de 13 anos, só que um menino alto, né, forte. E então eu comecei a perguntar, pessoal, cadê o Domingos? E aí, todo mundo meio que sem falar, lá tem uma cultura. Eles têm uma cultura da monstruosidade, onde eles não costumam contar segredos um dos outros, porque ninguém quer ser chamado monstruz. E eu comecei a apertar o pessoal, o meu coração incomodado, tinha alguma coisa errada, e eu entendia que era o Espírito Santo que estava me incomodando, me levando àquela preocupação. Quando então, apertando o pessoal, eles me disseram que o Domingos estava na casa do feiticeiro da cidade. É o Diambacuce, hoje é o principal feiticeiro do país. E ao saber disso, imediatamente eu fui procurar esse homem. Com todo o respeito que lhe é devido, porque, gente, culturalmente ele é uma autoridade. Isso é cosmovisão de missões. Uma das minhas maiores preocupações com os missionários que vão para o campo é porque eles vão completamente despreparados. Alguns chegam lá na sua autossuficiência porque fizeram um curso de teologia.
Isso é importante, diga-se de passagem, eu sou bacharel em teologia, eu sou pós-graduado em missiologia, só que existem coisas que só o campo vai te ensinar. Então, assim, Júnior, eu quando cheguei lá, eu cheguei com um texto em minha mente que é a base de missões para mim. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5... Paulo, ao escrever por Filipenses, ele começa dizendo assim, ó, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele começa a descrever que sentimento era esse. Era um sentimento de humildade profunda. E ele diz assim, olha, que esse sentimento seja igual ao de Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, humilhou-se a si mesmo e tomou forma de homem e tudo. O que esse texto nos ensina? Na prática, para mim, esse texto mostra Jesus tomando a forma daquele a quem ele queria alcançar. Certo. Então, quando eu chego no campo, isso falando particularmente de mim, a minha maior preocupação é essa: entender, conhecer e respeitar a cultura onde eu estou chegando. As pessoas têm a sua maneira de viver, eles têm os seus costumes. Então, se eu chegasse lá só na base da teologia, na base do cristianismo que eu estou levando daqui para lá, eu ia viver ou gerar uma série de conflitos socioculturais que ia impedir o avanço da obra naquele lugar, como eu já vi acontecer com muito missionário. Então, quando eu fiquei sabendo dessa situação, eu fui até esse feiticeiro, até o Diambacu, eu não vou aqui citar o nome porque eu não vou expor a pessoa, Sim. mas era o principal feiticeiro do país que morava ali a menos de 1 quilômetro da nossa casa. Então, chegando lá, eu vim, né, falou, Augusto, fulano, eu vim aqui conversar com o senhor é uma autoridade aqui nesse lugar, eu quero te agradecer por me receber, toda aquela questão. Ele não sabia ainda que eu fazia língua, que eu falava a língua, e ali Deus operou um segundo milagre. Mas, em resumo, aquele feiticeiro tinha pegado o menino para supostamente cuidar dele. Só que quando eu olhei o garoto, ele estava igual esses vídeos e essas fotos que a gente vê na internet, só o couro e o osso. Os olhos estavam lá dentro, aquele buraco, as costelas dava para contar, ele estava realmente muito mal. E na conversa ali, ele meio que me tratou como menino. Culturalmente em Guiné-Bissau, os homens grandes, os mais velhos, eles são autoridades, eles são muito respeitados. Então, naquela ocasião, respeitando a cultura, mas também não abrindo mão da autoridade constituída por Deus, eu tive então que falar com aquele homem, falar, olha, fulano, eu vim aqui para buscar o Domingos e eu só vou sair daqui com ele. E ele insistiu, então de repente eu toquei no joelho dele assim com bastante força. Eu disse, olha tio, eu sei que o senhor é um homem grande e que eu sou um menino ainda. Contudo, eu sou macho igual o guineense é macho. Ele tem um pouco essa cultura, né, de que às vezes são mais macho que o branco. E eu me coloquei por baixo daquele homem dizendo, eu falei, olha, o senhor é um homem grande, eu sei que eu sou um menino ainda. Contudo, eu vim aqui para pegar esse menino e eu só saio daqui com ele, porque eu vou cuidar e tudo. Em resumo, nós resgatamos aquele menino dali, que se não tivesse sido tirado, ou teria morrido ou ficado aleijado. Por quê? Porque o irmão dele tinha espancado ele ao ponto que o fêmur deslocou do lugar. Essa era a razão daquele menino sentir tanta dor. Mas nós não sabíamos o que estava acontecendo. No final, graças a Deus, tudo deu certo. Foi uma experiência tremenda. Nós conseguimos ali tratar daquele menino. E no final de tudo, para a glória de Deus, aquele menino foi recuperado. E essa ação, Júnior, fez com que nós conquistássemos o respeito tanto daquele feiticeiro quanto da comunidade local. Por quê? Eles entenderam que mesmo eu sendo um branco, o que para eles já era uma barreira, mesmo supostamente nós tendo recursos, nós nos submetemos, ou seja, nós nos colocamos debaixo da cultura deles, no sentido de respeito e de honrar os seus costumes, não jamais abrindo mão dos nossos princípios, da nossa fé, contudo, tendo uma cosmovisão de missões um pouco mais abrangente e tendo esse sentimento que houve em Cristo. Nós não estamos aqui apenas para ensinar, nós estamos aqui também para aprender e, sobretudo, nós estamos aqui para servir a Deus, a igreja do Senhor nesse país e também
esse povo. Então foi uma experiência tremenda que abriu portas e até hoje nós temos um bom relacionamento com aquele homem. Ou seja, ele acabou também te vendo como uma autoridade, né? Também, como você citou, uma autoridade em Cristo, né? Sim, o mais legal disso foi ver um velhinho que estava acompanhando ele e quando ele disse que eu era um menino, ele usou uma expressão mais ou menos, o que esse branco tá pensando que é? Ele é um menino e chega aqui falando que vai levar o garoto aqui da minha casa. O velho tocou ele e disse assim, falou, olha, fulano, ele não é nenhum menino, não. Ele é grande já, ele tá assim conosco. Aquele velho tinha um discernimento espiritual ao ponto que ele me colocou no sentido de autoridade, né? acima deles. E aí, quando a gente percebeu aquilo ali, aí eu fui pra cima, meu irmão. Eu fui tomado ali por uma autoridade, uma ousadia e graças a Deus tudo deu certo. Graças a Deus tudo deu certo. Pois bem, esse foi um também das histórias, né, vividas ali, vivenciadas por você ali na África. Nós vamos voltar em outro episódio contando mais detalhes, onde você vai contar mais detalhes, onde vamos abordar também mais assuntos específicos, até mesmo para impactar as pessoas que estão nos assistindo. Eu creio que você tem muito a passar para nós, a transferir para nós esse conhecimento, né? Porque através das suas experiências estamos vivendo, porque quando você começa a falar, eu me ponho a imaginar toda aquela cena, tudo que você viveu, começa a imaginar, passa um filme na minha cabeça. Às vezes parece que eu estou disperso, mas não, eu estou imaginando tudo aquilo que você passou e fico sentindo as suas dificuldades também. Então, assim, acaba que transferindo assim essa experiência e nos fazendo também amadurecer, né? Para podermos também termos atitudes e ações diferentes no quesito que é esse quesito missões, que é um ministério muito, muito importante, né? Vamos assim dizer, e temos muita coisa para explorar dentro desse Amém. seu conhecimento. Legal, graças a Deus por isso. Outra coisa, temos que falar também, já estamos aqui quase finalizando, sobre o seu canal, né, que vai inaugurar logo, né, que vai no YouTube, onde você vai estar trazendo palavras, vai estar trazendo aí informações também, convidados também, né? Fala um pouquinho disso aqui. Legal, Júnior. Bom você falar sobre isso. Cara, na verdade, existe alguns textos na Bíblia. Eu costumo dizer que a minha vida ela é regida pelo que está escrito. Uhum. Eu acredito que a vida do cristão deveria ser regida pelo que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia ela é a nossa bússola, né? Ela é o que nos orienta. Há muito tempo eu venho sendo desafiado, ou tenho sido desafiado por alguns amigos. Um deles é o Tiago França, um publicitário aqui de Brasília que congrega em uma das nossas igrejas. Fica aqui meu abraço ao Tiago. Um deles também é o próprio Silas Moura, que não só é um irmão da igreja, mas também um amigo, um empresário aqui do ramo, como vocês bem ouviram falar aqui no início, que sempre me incentivou, cara, abre um canal. Você tem uma série de mensagens muito boas, você tem conteúdo que vai abençoar a igreja. Contudo, Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há muito tempo que eu venho pensando, gerando e orando sobre isso, mas nós não tínhamos um ok do Senhor. Até porque havia outras demandas, haviam outros projetos. Mas de 1 ano e meio para cá, 2 anos aproximadamente, o Senhor tem nos despertado sobre isso, tem nos liberado para partir agora para esse ramo aí da internet. E por que eu digo ramo? E eu uso essa palavra com propósito. Já para chamar a atenção daqueles que têm usado isso apenas como comércio. Sim. O nosso canal, diferente do que muita pessoa faz por aí, Júnior, o nosso interesse não é monetizar. Ainda que a gente entenda que isso acaba sendo uma consequência. Sim. E aquilo que monetizar com certeza será investido no reino de Deus, ao contrário de alguns cuja ânsia dele é querer sempre acumular, mais, né? E acumular. Não, o maior objetivo desse projeto é estar verdadeiramente trazendo mensagens bíblicas. Nós temos sentido um pouco falta disso no Brasil, sobretudo nesse ambiente da internet. Mensagens bíblicas com temas e assuntos relevantes para a edificação da sua fé, da fé daqueles que estão nos ouvindo. Uma palavra de esperança para esse povo que anda tão aflito, né? Sobretudo no Brasil, o povo está dividido aí,
todas as questões no Brasil, existe uma polarização muito grande sobre tudo. Então, trazer mensagens de fé, de paz, de esperança, de consolo ao coração dessas pessoas e também está divulgando esse trabalho missionário, tanto no Brasil quanto no mundo, está divulgando parceiros como o Silas Moura e a SM Audiovisual e Acústica, que está aqui nos ajudando, e outras pessoas que com certeza, né, outros parceiros que estarão aqui se juntando a nós nesse novo desafio. Está no forno, logo, logo está saindo aí. É isso aí. Pastor, quero te agradecer aqui, tá, por ter vindo nos abençoar com o seu testemunho, lhe agradecer também por essa paciência e por abraçar também o nosso podcast, e dizer também que já estão preparando o novo episódio do podcast para o senhor dar continuidade também, como acabamos de falar. Agradecer você que se manteve até agora no nosso canal aqui assistindo, e te agradecer de coração por se inscrever, por curtir e compartilhar com seus amigos, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo episódio.